Vamos começar aqui então mais um episódio falando sobre inglês, desmistificando conceitos, conteúdo de inglês para poder facilitar para você aprender inglês. E nesse episódio de hoje, vamos ver a questão de verbos frasais e por que você não deve dar a mínima. Esse é o título do episódio de hoje. Eu vou explicar bem como assim não deve dar a mínima para esse tópico. E esse tópico aqui, que eu chamei de verbos frasais, provavelmente você conhece, ou não conhece se você está iniciando inglês, ou você já deve ter ouvido falar, mas o pessoal chama muito assim, né? Vou colocar aqui, phrasal verbs. Seria mais assim. Seria, por algum motivo, mesmo falando português, o pessoal vai falar desse tópico assim: phrasal verbs, coisas que você tem que aprender, phrasal verbs que você tem que saber. Hoje o que eu vou mostrar para você é que, na verdade, eu quero trazer um ponto de vista um pouco diferente. No sentido que você não tem que se preocupar tanto com isso quanto você acha ou quanto algumas pessoas enfatizam tanto essa questão de preciso saber quais são os 10 mais falados, o que tem que saber, o que tem que memorizar isso e aquilo. Na verdade, eu diria para você que eu tive a sorte, digamos assim, eu sou uma pessoa que fala inglês, sou fluente em inglês, né? Morei nos Estados Unidos, então eu tenho o inglês para mim já não é uma coisa, não é um problema. E eu diria que eu tive a sorte de aprender inglês sem me preocupar com isso, sem o que nunca foi uma lição, um módulo de ensinar. Agora vamos aprender phrasal verbs ou verbos frasais. E eu acho que é interessante que você não se preocupe tanto assim com ele. Mas antes de eu te mostrar exatamente, antes de eu te convencer que você não tem que se preocupar com ele, vamos descobrir o que é ele, né? Quem é ele? Quem é o tal do verbo frasal, ou verbos frasais? Então, vamos descer aqui a tela para ele mostrar que basicamente é isso. É um verbo, certo? Tá aqui verbo, mais alguma coisa. Inclusive, até tive que pesquisar a definição para trazer isso aqui para você, né? O que é um verbo mais um advérbio ou uma preposição. Então é a junção de um verbo com alguma outra coisa aqui. Pronto. Isso no caso, seria teoricamente o que forma o tal do verbo frasal. Então, na prática, seria mais ou menos assim: um verbo, praticamente qualquer verbo que você sabe em inglês, mais uma coisa desse tipo aqui, mais um on, um off, um up, in, down, over, out. Ou seja, alguma coisa, um complemento, quase que um sufixo, digamos assim, alguma coisa assim a mais. Aí juntou o verbo mais alguma coisa, pronto, isso se tornou o tal do verbo frasal. Que, de novo, na minha experiência, quando eu aprendi inglês, eu não vi desse jeito. Eu não deixei de aprender isso, mas eu não sabia que isso era um tal do verbo frasal. E vou mostrar aqui para você o exemplo do verbo. Aqui nesse verbo work, nós sabemos que ele é um verbo que significa trabalho, né? Trabalho, funcionar, tem esse sentido, tem essa conotação, o verbo work. Então aqui no exemplo tem I go to work every day. Significa isso. Eu vou para o trabalho todo dia. E embaixo tem My cell doesn't work. Ou seja, meu celular não funciona. Então você vê que o work aqui é um verbo normal, que aqui significa trabalhar, funcionar, coisas parecidas, tem sentido. Então, aqui eu sei que o work é um verbo que significa isso. Trabalhar, funcionar, essas variantes. Agora eu vou transformar ele, vou fazer o que a gente viu agora há pouco, que é pegar esse work e botar um out. Ou seja, foi exatamente o que eu mostrei aqui em cima. Um verbo normal, no caso foi o que foi o work. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Aí eu adicionei out. Exatamente o que está aqui, né? Desse aqui. Aí isso me fez transformar aquilo ali. Pronto, agora eu tenho um tal do verbo frasal. Isso é um verbo frasal. Peguei um verbo normal, que é aqui, que funciona tranquilo, que é o work. Work, que já é um verbo consolidado, já é algo que a gente entende. E juntei com outra coisa aqui, no caso um advérbio ou uma preposição, como tem na definição. Aí juntei com esse out e ele se tornou uma outra coisa.
Então é isso. Isso basicamente, assim, resumindo, o que é um verbo frasal é isso. Isso aqui é um verbo frasal. Agora, o que significa isso? Então a gente já sabe que o work é trabalhar. Mas quando eu coloco esse out aqui, de repente ele se tornou outra coisa. Vou mostrar em uma imagem. Olhando essa imagem, o que é que você acha que significa agora? Malhar. Malhação, exercício físico, ir na academia. Então, work out significa ir numa academia. Se você disser que está indo numa academia, eu estou malhando, como seria isso em inglês? Seria assim, I am working out. Lembrando, né, botei isso aqui para dizer que está acontecendo agora, né? O tal do ING é equivalente ao gerundo, né? Então, I am working out. Eu estou, isso aqui tudo é malhando. Eu estou malhando, estou exercitando fisicamente. Working out. Então, veja que tudo que você fez foi pegar um verbo normal, que é trabalho, e você pode tentar tirar algum sentido. Malhação também tem a ver com trabalho. Estou trabalhando o corpo, trabalhando aquilo. Sim, mas mudou completamente. Não é? Porque o work mesmo seria trabalho de eu vou para o trabalho, eu estou trabalhando, eu estou numa empresa trabalhando assim, assim. Não, agora a gente mudou totalmente disso. Eu estou malhando mesmo, fazendo exercício físico. Então, working out é um exercício físico. Então, a grande questão desses verbos frasais, quando você tem que aprender, é basicamente pegar uma lista de verbos que você sabe, talvez saiba, talvez não saiba, mas pegar verbos assim e explicar para você todas as junções que ele faz com outra coisa para descobrir o que significa aquilo. Então, viu que é uma coisa, eu considero uma coisa meio chata, uma coisa assim, que vai forçar muito sua cabeça, sua memória, porque você vai estar memorizando coisas assim soltas, sem estar no contexto, só porque tem que saber os 20 verbos frasais mais importantes. Eu não consideraria que isso é uma boa estratégia para você aprender isso aí. E também não é uma boa estratégia, porque veja só, para mim isso aqui é simplesmente um vocabulário. Eu queria que você enxergasse isso apenas como um vocabulário. Assim, porque inglês é um idioma diferente do português. O inglês é um idioma que eu pego uma palavra, juntou com outra e formou uma outra palavra. E português tem mais palavras. Então, no caso aqui, a gente separaria. Trabalhar é trabalho, malhação é outra palavra, né? Então, vamos entrar mais pro texto que você vai entender. Vamos entrar mais no episódio aqui. Então, vamos dar uma olhada no exemplo aqui do verbo frasal 1, que no caso é o verbo give. Give, sozinho, por si só, é um verbo dar. Por exemplo, se alguém falar assim, estou com sede, né? Então me dê água, por favor. Give me water. Give me water. Estou com fome. Give me food. Então, give, por si só, é o verbo dar. Só que quando eu coloco outra coisa, por exemplo, aqui, give up. Pronto, peguei um verbo, acrescentei outra coisa e se tornou um verbo frasal. Então agora, ou phrasal verb, para quem prefere assim, phrasal verb, o verbo frasal. E agora ele é desistir. Então, quando você fala, o time está perdendo de 3-0 no final do segundo tempo. Já era. É melhor, let's give up, vamos desistir. Então é nesse sentido. Já era, não dá mais, vamos desistir. Então, give up. E não para por aí. Então, give in. Troquei, em vez de escrever up, vou colocar in. Significa o quê? Ceder. Olha, vamos ceder espaço para tal coisa, tal não sei o quê. Então, give in. Mesmo verbo, give, só que mudou isso aqui, botou up, desistir. Botou in, ceder. Aqui é a outra. Deixa eu colocar uma aqui aleatória. Out. Give out, no caso, é uma coisa que parou de funcionar. Por exemplo, você está com a bateria acabou do seu celular, give out, vai parar de funcionar, vai acabar, já era. Então, você vai dizer give out. Give away, por exemplo, seria você tem seus brinquedos de criança.
Se você tem esses brinquedos, deixa eu colocar aqui, mais padronizado. Pronto. Giveaway. Você vai ceder seus brinquedos para uma caridade. É um giveaway, tem sentido de doação. Então você vê que o mesmo give, vamos tentar colocar aqui junto, que você possa visualizar todos eles juntos. Aqui, give, que é o verbo dar. Só que up, desistir, and ceder, out, parar de funcionar, cedeu no sentido de que não está mais funcionando. Giveaway é entregar, soltar, dar para alguém no sentido de doação. Então, aí você pode fazer um sentido, dizer, tá vendo? É muito parecido. É o mesmo verbo give, só que ele está sendo usado de formas diferentes. Entendeu? Então você tem que enxergar que o inglês, ele usa muito isso. Quem fala português, você está acostumado a ter mais palavras para coisas diferentes. É como se você usasse... Aqui é desistir. Você usa desistir só para isso aqui. Aqui, ceder. Então, palavras diferentes. Mas em inglês, que é um idioma que usa a mesma palavra, ele só vai mudar. Aí eu gosto de chamar isso de sufixo. Você pode não ser, não é exatamente um sufixo isso aqui. Mas é como se fosse, eu enxergo assim. É o verbo give, acrescentado de alguma coisa, que é bastante usado em outros verbos também. E aí, deu um sentido diferente. Então, give vai ter várias transformações dependendo disso aqui. Eu não considero uma boa ideia que você simplesmente force sua cabeça a entender. Peraí, todas as variações do give. Se for up, é desistir. Se for in, é ceder. Se for out, é parar de funcionar. Se for away, é doação. Você não precisa aprender exatamente assim. Isso aqui eu estou só lhe mostrando as diferenças que tem no mesmo verbo. Mas o que, é que eu consideraria que você faria? Lendo livros, assistindo filmes, mergulhando no idioma, na sua prática, grupos de amigos que falam inglês, discussão, assistindo noticiário americano, de repente, ou entrando num site de notícia e lendo alguma coisa. Coisas que tem conteúdo, e filme, principalmente muito filme. Você vai começando a pegar, a entender o que o verbo faz, essas diferenças aí, que de novo, você não precisa nem saber que são verbo frasal. Não precisa saber, um phrasal verb com o verbo give. Eu nem penso assim, nem gosto de pensar desse jeito. Aí, no caso, eu considero que a vantagem para mim foi o quê? Que eu aprendi isso aqui separado. Ninguém me disse de uma vez só, e tá aqui, 5 diferentes. Pega o give, saiba que quando bota up, é desistir. Quando bota in, é ceder. Quando bota out, parou de funcionar. Quando bota away, é giveaway, uma doação. Você está entregando para alguém. É melhor aprender separado. Em algum momento da sua vida, você vai ver give up e pelo contexto, pela imagem que você viu numa encenação de filme ou num livro de literatura, ficção, seja o que for, ali você entendeu que esse give up é desistir. Em outro momento da sua vida, desconectado com esse, você vai ver o giveaway. Aí vai descobrir que é... Pronto, vou dar um exemplo de um filme. Pensei aqui agora Lembra no filme do Toy Story 3, quando no final do filme o Andy, ele dá se você não assistiu esse, eu vou dar acaba sendo um spoiler, né? Mas ele pega os brinquedos dele e ele entrega para uma menina, né, no final do filme. Ou você pode pegar aqueles brinquedos ali e entender que aquilo é um giveaway. Giving away. Ou seja, eu estou doando. Ele deu os brinquedos dele para uma outra pessoa. Ou para uma doação, um orfanato, alguma coisa. Então, isso é um giveaway. É quando você está entregando algo de graça. Olha, vai ter um giveaway em tal lugar. Ok, você sabe que é coisas de graça sendo dado. Então, vê que em momentos diferentes você vai aprender isso aí. Não fixe sua cabeça querendo saber de uma vez só. Vamos pegar um verbo e descobrir todas os frasais que ele faz. Não precisa disso. Inclusive, vou dar aqui o mesmo give com coisas diferentes. E aqui eu vou dar um outro exemplo agora. Um exemplo de um outro frasal, que é o exemplo do hang. O que é hang? Quando você olha isso aqui, H-A-N-G.
Hang, o verbo hang. Hang está aqui uma imagem para você perceber o que é. Olhando essas imagens, você consegue perceber, tirar alguma interpretação do que é hang? Hang é o verbo é pendurar. Então você vai pendurar. Aqui alguém está pendurando as roupas. Você está vendo que é hang. E aqui um macaco sendo pendurado também num galho. É um hang, é um verbo hang, pendurar. E aqui eu vou lhe mostrar algumas transformações que ele vai fazer do verbo. Ele vai transformar. Inclusive o hang sozinho, veja só. Ele pode ser. Se uma pessoa morreu enforcado, você usa esse hang para dizer. Uma pessoa que morreu enforcada. Ela morreu hanged. Com um ed no final, né? Só para dizer que é o passado, né? Enforcado. Mas hang, no caso, é segurar, pendurar e alguém. E acaba sendo uma morte de alguém. Morreu enforcado, morreu com esse hang. Não por esse, né? Isso aqui é o verbo, né? E aí, hang on. Quando eu coloco esse on aqui, o que é que eu estou dizendo para ele? Opa, espera um instante. Estou ocupado, estou aqui fazendo alguma coisa, alguém está tentando falar comigo, vou falar com você, você vê assim, hang on, hang on, hang on. Então, vê que eu estou aqui tentando passar para você sentidos, né? O que é que isso significa na prática, porque nem sempre você vai achar uma palavra que dê para traduzir e é aquela palavra só. É mais importante, inclusive tem até um episódio anterior, se você puder assistir o episódio 2, que fala exatamente sobre isso, sobre a questão de poder ou não traduzir. Como é que eu faço para colocar a imagem na sua cabeça, que às vezes traduzir é uma boa ideia e às vezes não é. Às vezes é melhor fazer uma explicação que nem eu estou fazendo aqui. O que é hang on? Hang on é isso aqui, aguarda um instante, espera aí, hang on a second, espera um segundo. Agora, hang in já mudou um pouco. O que significa hang in? Hang é o que eu estou dizendo assim. Na verdade mudou bastante, porque vai ser assim, aguenta firme. Eu estou dizendo para você, você está numa situação difícil, né? Aí eu posso usar bem assim a frase. Hang in there. In there, que é ali, né? Na sua situação. Just hang in there. Você está passando por uma situação difícil, tá tendo que resolver isso, aquilo, você não sabe se vai aguentar. Hang in there, hang in there. Aguenta firme, segura firme. E tem a ver, né? De certa forma, ver como o hang, eu expliquei para você que sozinho é pendurar, né? E eu sei que aqui não é pendurar, nem aqui é pendurar, mas você consegue perceber que tem é como se fosse um pedacinho assim, uma essência do verbo, uma conotação, tem a mesma essência, que é o quê? Hang on, segura aí, aguenta firme, segura, espera, ou seja, fica pendurado aí enquanto eu estou ocupado. E hang in, segura firme, segura aí, aguenta firme, hang in, tá ligado? Pendurado, então tem a ver. Você vê que até o verbo frasal, quando ele muda de significado, ele não perde por completo. É só um jeito diferente que o inglês ele usa muito isso, né? Ele vai usar uma coisa a mais aqui, preposição, advérbio, sufixo, seja como você quiser chamar, para trazer um sentido diferente do próprio verbo, né? Do hang aqui. E aqui esse eu já vou trazer uma imagem, não sei se você conhece o que é isso aqui, um hangover. Hangover. A imagem que seria o quê? Aqui tá, para você ver. Hangover. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu ver se eu trago. Pronto. Não, ficou pior. Vou descer. Então, um hangover é o quê? Hangover é alguém que passou do limite. Até porque over tem essa conotação de algo que foi além. Quando você diz, lembra de game over? Quer dizer o quê? Acabou, o jogo acabou. Game over, foi além, já era, acabou ali. Então, hangover é quando foi pendurado além do limite, ok? Já não aguenta mais, já passou do limite. E é muito usado hangover para dizer uma ressaca. Alguém que bebeu muito, passou do limite e está tendo uma ressaca. Então, usa-se um hangover. E um outro, hangout. Hangout seria equivalente a amigos fazendo um rolê. Vamos para tal lugar, vamos sair juntos, vamos passear, vamos para o cinema, vamos para não sei onde. Então, um hangout. E veja então que o verbo... e por último ainda tem esse, né?
Tem o hang up. O que é hang up? É você desligar o telefone. Você está falando com alguém aqui, uma ligação, e de repente, hang up. E hang up é tão associado que você não precisa nem explicar. Você não precisa dizer hang up the phone. Hang up the phone. Desligue o telefone. Pode falar. Mas se você tão somente usar hang up, ele sozinho já significa desligar. Então você veja que eu usei o mesmo hang. Aqui tem outro exemplo embaixo. O mesmo hang. E up é uma coisa, out ficou outra, over ficou outra, and ficou outra e on ficou outra. Então o mesmo hang com todas essas aí. And, on, over, up e out. Agora, eu expliquei para você, mostrei para você e disse que cada uma dessas vai dar vai mudar o que significa o hang, mas ele mantém a mesma essência. Ele tem essa mesma essência. Agora, imagina como é complicado você querendo aprender inglês, aí de uma vez só, eu vou dizer aqui, pega o verbo hang. Se for com and, significa tal coisa. Se for com on, é outra coisa. Se for com over, outra coisa. Up e out, outra coisa. Não é uma boa ideia, não é uma boa estratégia. Eu não aprendi assim. Eu sei tudo isso do hang, né? Falei para você, o hang sozinho e depois com essas 5 diferenças que ele vai tomar aqui, né? Com esses detalhes aqui, mudando o final dele, né? E eu não aprendi os 5 de uma vez. Foi em algum momento da minha vida, opa, hang on. Aí em outro momento eu descobri, opa, o que é um hang up? E por aí vai. E é por isso que eu estou tentando trazer essa ideia para você de que o que é o tal do verbo frasal e por que você não deve dar a mínima. E não deve mesmo. Você tem que simplesmente entender que o inglês funciona assim. O português não tem essa coisa de pegar o mesmo verbo e mudar o final e dar uma outra conotação dele, dar um outro sentido, uma outra coisa. Não tem. Então, você aprende que isso existe em inglês, existe o tal do verbo frasal ou phrasal verb, ele funciona de tal modo, desse jeito aí, só que à medida que você for mergulhando no inglês, você vai pegando diferente, vai pegando um, vai pegando outro, pegando outro. Se você aprende os 5 de uma vez, que eu expliquei, e eu não quero que você saia daqui memorizando, não precisa anotar tudo isso que eu mostrei, vai confundir sua cabeça e você vai ficar até lento na hora de usar ele, porque você ficou condicionado a aprender tudo assim, tudo empurrou para você os 5 de uma vez. Aí você fica lento no raciocínio. Peraí, o in é isso, o on é isso. Você fica sempre pensando nisso, em vez de ter eles mais fáceis. Então, devagar você aprende um, depois aprende o outro. Isso aqui é vocabulário. Eu considero como vocabulário. Não é tão diferente como aprender uma palavra. No caso, eu começo a enxergar, eu quero que você enxergue assim, como que hang on é uma coisa só. Ele sozinho significa isso, e a imagem que vem para sua cabeça é de alguém fazendo assim, espera. Hang on, hang on. Hang out, ou é isso aqui, né? Hang out é isso aqui. Então essa imagem de amigos saindo para um rolê, alguma coisa assim. Hang up vai ter essa imagem aqui. Aí você não fica imaginando que hang é uma coisa e quando juntou com up fez um verbo frasal. Não. Você simplesmente olha o hang up e é isso tudo. Então, hang up é isso tudo aqui. Essa imagem de alguém. Você imagina como se o hang up fosse uma unidade de palavra sozinho. Ele fosse um item de vocabulário que você enxerga ele sozinho. Hang up é isso. Hangover, isso aqui. E por aí vai. E aqui temos um outro exemplo de verbo frasal. Também não vou me alongar muito nesse. Vai ter a mesma ideia. Só vou lhe mostrar aqui usando o verbo break. Break você sabe que é o verbo... Se não souber, vou explicar agora. É o verbo quebrar. Sozinho o verbo quebrar eu quebrei um copo. Estava bebendo água, um copo de vidro, quebrou. Só um break, né? Break, quebrou. Break in seria, no caso, entrar em alguma coisa. Ele é muito usado, digamos que você está tentando uma oportunidade na sua vida de trabalho em alguma área. Então, você está tentando um break in, está tentando uma oportunidade de entrar ali, de forçar uma entrada sua em algum lugar, um breaking in. Inclusive, e um out seria o contrário, né? Podia ser
Out seria um breakout, que queria sair. Eu não botei aqui, mas também é uma coisa interessante. E breakout tem um sentido de... De novo, como você vê que quando você vai estudar isso aqui, né, vai entender, dificilmente, não é sempre que você vai pegar uma palavra em português e traduzir ao pé da letra e dizer significa isso. Geralmente, isso aqui é explicado por imagens, como eu estou tentando colocar na sua cabeça uma imagem. Isso é como fazer isso, como fazer aquilo. Porque aí você vai chegando no nível do inglês que é muito melhor essas explicações do que palavras traduzidas. Então, um breakout seria uma coisa que de repente aconteceu. De repente, digamos assim, você está num lugar e tipo num estádio de futebol e de repente uma torcida começou a brigar com a outra. Vai ser um breakout. De repente, algo que aconteceu de repente. A fight breaks out, por exemplo. Então, deve ser tipo uma luta breaks out. Por aí. Entendeu? É uma coisa... Tem uma conotação ruim, assim. Pode ser algo ruim que aconteceu de repente, assim, um breakout. Break up tem a ver com relacionamentos amorosos românticos, que houve uma separação, um término. Então, o namorado terminou com a namorada, isso é um break up. E um breakthrough, ele não tem uma palavra em português também que fala, o melhor jeito é como se fosse um rompimento. Uma coisa difícil que de repente tem uma parede e houve um rompimento naquilo ali. Então, um breakthrough, se breakthrough, rompeu. Então veja, não quero que você aprenda tudo de uma vez. Isso aqui é só com você mergulhando, intimidade no inglês, tempo, muita prática, você vai pegando um a um. Não se force a aprender verbos frasais de uma vez só. Pode deixar você mais lento e achar que é muito complicado, é mais do que eu aguento, eu não consigo, não sabia que existia tudo isso. Porque você está tentando tudo de uma vez, aí não vai vir mesmo, mas se você for aos poucos, fica mais fácil. E é isso, em inglês você fala menos para dizer mais. É por causa disso, porque em inglês eu considero que tem menos palavras mesmo do que se for pensar em português, por causa disso. Porque em inglês se faz muito de usar o mesmo verbo e usar um sufixo diferente. E de novo, sou eu que chamo de sufixo, pode não ser necessariamente advérbio, preposição. Eu não gosto muito de usar essas palavras, é um complemento, algo a mais que vem aqui. E aqui é um exemplo disso, né? Quando você diz, por exemplo, I like movies. Se eu fosse interpretar isso aqui para você, eu poderia interpretar em inglês bem assim. Eu gosto de filmes. Não sei porque o autocorretor mexeu aqui. Eu gosto de filmes, mas eu estou com sono. Se você perceber nessas duas frases, isso aqui são coisas a mais que a gente botou. Né? De eu estou com. Em inglês não se usa isso. Vou botar ali outro. Em inglês você pode simplesmente dizer eu gosto filmes, mas em português você não pode, tem que ter. Em português gosta de ter um pouquinho mais de palavras, então vai ficar eu gosto, eu não posso dizer eu gosto filmes, você tem que dizer eu gosto de filmes. Mas eu estou sono. Mas eu estou com sono. E se bem que aqui a gente ainda pode dar uma pode fazer pode ajudar a dizer que aqui por causa disso IP ficaria sonolento, mas eu estou sonolento. Mas em geral, que eu estou apenas mostrando nesse exemplo, que em português geralmente a gente acaba colocando mais palavras. Em inglês é um idioma mais sucinto, um pouco você fala menos para dizer mais. Por isso que é muito normal você aprender esse momentos que quando você estiver mais avançado no inglês, quando você descobrir que uma coisa que tem uma palavra única em português, em inglês, na verdade, é simplesmente uma palavra que já existia, juntado com outra coisa que já existia. E é assim que você acaba descobrindo que funciona em inglês. E aí entra a questão dos sufixos, que você vai descobrir que em inglês tem algumas coisas aqui que você acrescenta, assim como nos verbos frasais. Eu só fiz acrescentar alguma coisa. Eu dei um acréscimo nele e se tornou e mudou a conotação ali do significado. Em inglês tem muito disso também. Quando você bota assim, ness, o que é que está dizendo? Good
significa bom, coisa bom. Simplesmente bom, boa, bom. Agora, quando eu boto goodness, é como se eu estivesse acentuando a qualidade daquilo. Então, a bondade. Como é bondade em inglês? Bondade em inglês é goodness. Mas bondade é o quê? É bom, mas o acréscimo desse ness. Então, bondade, goodness. Se fosse happy, happy é feliz. Aí você bota o happiness. Como é que fica? Felicidade. Tá vendo como fica a ideia? Eu vou até escrever isso aqui para você ver. Happy, feliz. Agora, happiness é só botar o ness. Mais o ness. Só que aqui tem uma regrinha que eu quero que você saiba, que em inglês não... Se você sabe tanta regra em português, em inglês vai ficando mais fácil. É simplesmente você tirar o Y e botar um I. Aqui é. Não é com Y, é com I. Happiness. Feliz, felicidade. Bom, bondade. Outro importante, less. Selfless. Isso aqui significa o quê? Esse less aqui, ele vai tirar algo. Então, se self tem a ver com próprio, uma coisa minha, né? Então, se eu boto less, eu estou falando menos eu, menos de mim. Então, acaba sendo o quê? Uma pessoa que é altruísta, acho que seria uma palavra. Uma pessoa que pensa muito nos outros, que não é egoísta, o oposto de egoísta, de egoísmo. Então, um selfless, menos de mim. Esse less vai tirar isso. E engraçado que em inglês você pode misturar um com o outro. É. Você pode fazer uma mistura. A gente viu ness agora. Aqui, selflessness. Então eu estou acentuando o eu não ser egoísta, o fato de você não ser egoísta. Então, se selfless seria altruísta, se você diz fulano é selfless, tal pessoa é selfless. Então, essa pessoa que é selfless, ela é altruísta. Aí quando eu boto nesse, eu estou acentuando a qualidade daquilo. Então, seria um altruísmo. Viu como o uso do sufixo mudou? Ele deu um significado um pouco diferente ali. A essência é a mesma, mas ele mudou um pouco o que significa. Então, selfless seria... E, de novo, não são palavras. Você vê que o importante é você entender como mexer. Entender que nesse está acentuando a qualidade de algo. Less está tirando esse algo. E aí, aqui a gente vai começar a procurar palavras para traduzir isso. Como seria selfless, altruísmo, selflessness, selfless, altruísta, quer dizer, e selflessness seria um altruísmo. E outro aqui é o full, que ele tem a ver com cheio. Se um copo está cheio, você disse que ele está full, né? Se você comeu demais e está cheio demais, tô full, I'm full. Então, aqui, forget. Forget significa esquecer, é o verbo esquecer. Quando você coloca o full, você acaba dizendo, ó, é uma pessoa muito esquecida. Então é um forgetful. Fulano é muito forgetful. E aí tem uma regrinha que você tem que saber também, que é o quê? Quando você traz ele full para cá, você tem que tirar um L. Que aí você juntou ele com outra coisa, então ele não pode ser falado assim. Cadê? Forgetful com dois L's, tem que ser um só. E pode fazer também essa dança aí de misturar um com o outro. Aí juntou nesse também aí. Forgetfulness quer dizer esquecimento. Uma pessoa que esquece muitas coisas é forgetful. Então, como é que a gente acentua essa qualidade dela? É um esquecimento, né? Ou seja, é um forgetfulness. E aqui tem uma outra coisa interessante, que é quando o verbo termina com Y. Isso é uma coisa que talvez não te ensinaram como sufixo, nem como phrasal verb, mas para mim é importante saber. É importante saber assim como a gente viu. Pegou o verbo, juntou com um out, um in, um on, se tornou uma outra coisa. Juntou com o sufixo nes, les, fol, se tornou outra coisa. Quando eu boto um Y, também vai se tornar outra coisa. Interessante isso. Só que aí você está aprendendo tudo isso sem necessariamente botar dentro de uma caixa de dizer, não, isso aqui eu estou vendo verbos frasais, isso aqui eu estou vendo sufixo, isso aqui eu estou vendo tal. Não, você está simplesmente aprendendo
um vocabulário novo, como funciona em inglês. Então, water, essa palavra aqui, water, significa água. Quando eu trago o Y aqui, eu estou dizendo que isso está, por exemplo, aguado. Se você está, vamos ver, sei lá, tá comendo uma sopa que está aguada demais, você pode dizer, está muito watery. Water, I. O Y tem esse som de I no final, assim, I. Então aqui, ó, você vai dizer water e aqui watery, I com esse I no final. Então tá aguado. Vamos ver outro exemplo. Salt. Salt significa sal. E se a comida tiver... Opa, essa carne, esse frango aqui tá com muito sal. Ele tá salgado demais. Tá um pouco salty. Entendeu? Salty. Tá salgado demais. Salty. Watery, salty. E aqui, tá com muito leite. Leitoso demais. Seria milky. E aqui é uma palavra... Interessante porque a palavra aqui que significa leite, o certo é você dizer milk. Tem muita gente que de primeira diz assim, como é leite em inglês? É milk. Uma pronúncia completamente errada. Milk. Porque põe milk não é mi, assim, que esse i aqui é me. E você não pode chegar no final e ser muito forte. Não é milk, não é milk. É milk. O K é muito suave. É milk. Milk significa leite. Agora, quando você bota o Y no final, aí você vai dar essa força maior no final do I. Aí você pode dizer que é milky. Milky. Agora, sabendo que milky tem a mesma ideia do que eu mostrei aqui atrás. Né? Water, água. Watery, aguado. Salt, sal. Salty, tá salgado. Milk, leite. Milky, tá, seria o que? Leitoso. Tá leitoso demais. Milky, muito milky. Inclusive, então, quando você falar errado isso aqui, você tá achando que tá dizendo leite, tá dizendo leitoso. Cuidado com isso aqui. Aí, inclusive, eu vou lhe mostrar uma coisa interessante. Aqui, a galáxia que você vive, que você chama de Via Láctea, se chama Milky Way. Milky Way. Way significa caminho. Um caminho que você vai caminhar. Um caminho, ou seja, uma via. Um caminho ou uma via. E láctea, que tem a ver com leite, uma coisa leitosa. De novo, uma coisa leitosa, uma coisa que é láctea. Acaba sendo milk com um Y no final. Então, Milky. Milky Way. Milky Way significa Via Láctea. Daí é por isso que é assim. Por isso que Via Láctea, a galáxia que a gente vive, se chama Milky Way. Que podia muito bem ser traduzida de um jeito esquisito como caminho leitoso. Mas para ficar mais chique é Via Láctea. E vamos para outro aqui. Já ouviu falar do Ish? Ish. Ish é uma coisa também que você acrescenta no final das palavras. Veja só aqui, ó. Yellowish, greenish, sevenish. O que significa isso? Digamos que você tem vamos pegar aqui uma coisa, uma camisa, seja um pouco amarelada. Aí você diz, essa camisa tá meio amarelada. Você vai dizer o quê? Você vai dizer yellow, que é yellow sozinho significa amarelo. E o acréscimo do ish está dizendo, ish. Ela não é amarela de verdade, ela é uma amarela ish. Aí você coloca o yellowish. Não é verde. Aquela ali. Não é azul? Você diz, não, é um azul. Mas é um azul esverdeado. É um azul meio verde. Aí você vai dizer greenish. Green, que é verde. E ish. Então, viu como o ish é uma coisa que também você acrescenta no final de uma palavra. No caso aqui, de uma qualidade. E que vai dar essa ideia de mais ou menos. Aqui também é seven-ish. Quer dizer o quê? Vamos marcar uma festa ali de alguma coisa, confraternização de não sei o que, de aniversário, tal lugar. Que horas vai ser aquilo ali? Vai ser 7 horas. Não, 7.
ish. 1/7. Não é 7. 1/7. Pode ser 7/10, 7/15. Aí o que você vai dizer? Em vez de dizer 7, é 7-ish. 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 Então esse ish vai significar isso. Não sei uma palavra em português para dizer para você o que é o ish, mas eu sei explicar desse jeito, entendeu? É mais importante explicar para ficar com essa imagem na sua cabeça do que é, porque aí você pode usar, pode entender o que é esse ish e usar do seu jeito. Então, ish vai significar isso. Então, anote à medida que você for aprendendo. O que eu estou dizendo? Isso aqui é uma... Só para terminar, vamos concluir esse episódio de hoje com uma tabela periódica. Por quê? Se você já estudou química, já deve ter visto uma tabela periódica. Eu imagino que pode ser um sofrimento para você ter que memorizar, decorar tudo isso aqui, né? Cada elemento certinho. Você não precisa... Eu acho que você não tem que memorizar cada tudo. Você pode ter uma ideia geral, saber o que das famílias aqui, de cada... como funciona uma tabela periódica, mas você não precisa necessariamente se forçar a decorar tudo. Inclusive, se você for da área, você sabe que você aprende com uso. Inclusive, quem é da área até tem. Eu não sei se como é na escola hoje, né? Mas talvez nas provas eles até podem entregar para você, né, a tabela periódica para você usar como referência. Você não precisa decorar de um jeito forçado para você aprender aquilo ali. E verbos frasais, que é o do episódio de hoje, ou tudo isso que eu ensinei hoje, é do mesmo modo. Você não tem que decorar, forçar você a saber cada variação do verbo, se for com in, com on, com out. Isso é uma coisa que, com a medida que você vai praticando, mergulhando no inglês, você vai aprendendo e vai descobrindo separadamente o que cada um significa. Não force. Por isso que eu digo, verbos frasais e por que você não deve dar a mínima. Porque você tem que aprender ele como se fosse um vocabulário que você está pegando normalmente. Olha como uma unidade só de palavra. Você não vai pegar um verbo e dizer, vou decorar todas as variações dele. Se for in é isso, se for out é isso, se for on é aquilo. Não. Você vai simplesmente aprender cada um deles como uma unidade sozinha de vocabulário. E por aí vai. Assim como não é bom decorar isso aqui, não precisa, você aprende com a prática. Também não precisa memorizar o phrasal verbs, verbos frasais. Tenha um caderno de anotação. E é a minha recomendação. Tenha um caderno de anotação e chame de palavras e expressões. Não precisa dizer, isso aqui é só para phrasal verbs, verbos frasais, isso aqui é só para sufixo, isso aqui é... Não. Você tem um caderno, inclusive eu tenho um aqui, vou mostrar. Isso é um caderninho assim, desse tamanho. Você vê que não é muita coisa, pequeno. Que você anota, vai anotando aqui, faz uma flecha, anota e tira uma referência. Isso significa isso e isso. Aprendi isso no filme tal, enquanto eu assistia. Aprendi isso lendo tal livro. E por aí vai. Você começa a aumentar muito seu vocabulário desse jeito. Anotando coisas. Não anotando para forçar a memorização, mas anotar por que você esteve exposto àquilo em algum filme, em algum livro. E depois você dá uma revisada só para confirmar se ainda lembra exatamente disso. E você vai lembrar de onde você tirou. Aí vai dizer, foi naquela imagem, naquele contexto. E por aí vai. Então é isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa no episódio de hoje. Espero que eu tenha ajudado você a desmistificar mais essa questão de verbos frasais e entender ele não de um jeito mecânico, mas de um jeito que você vai aprender mais fácil, sem se preocupar muito com ele. E se você gostou, pode fazer um comentário, pode curtir isso aqui, compartilhe com alguém que precisa aprender inglês, que de repente está achando isso difícil e precisa desmistificar esses assuntos. E fique atento que vai ter mais episódios por aí. Eu vou estar sempre colocando episódios novos com conceitos e tópicos diferentes para você continuar aprendendo inglês. Então, até mais.